Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Comigo estão hoje Ana Beatriz, muito tempo não vim aqui, deu ar da graça, Dr. Luiz Augusto Durso, doutora Fernanda e doutora Márcia, pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. Obrigada. E você sabe por que está todo mundo reunido aqui? Porque agora em abril foi entregue ao Senado o anteprojeto para mudança do Código Civil de 2002. E aí viram muitas mudanças. Eu, inclusive, já peguei emprestado aqui do Pânico, meu martelo de juiz, porque as mudanças principais estão nas questões de família e sucessão e digital. E aí nós vamos tratar de todas elas. Então, meu amigo, chega mais. Você que está aí nos assistindo, está pensando em casar? Está apaixonado? Antes assiste esse programa, porque muita coisa vai mudar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Nós estamos com 3 especialistas mulheres de direito de família e o doutor Durso está aqui para falar sobre herança digital. A gente vai chegar lá, mas você pode falar também aqui de família. Né? Porque certeza que a gente dá uns pitacos. Não é nossa área, mas a gente dá uns pitacos, né? Combinado. Bom, vamos lá, gente. A primeira coisa que esse anteprojeto que foi entregue lá no Senado trata é a mudança, na verdade, do perfil da família, né? Antes a gente tinha a figura lá de homem e mulher. Quer dizer, antes não, né? No código que ainda está vigente. Vamos lá, gente. Não mudou ainda, né? No código que está vigente a gente tem a figura do homem e mulher. Agora, né, essa proposta de mudança do código já vem uma questão aí de modernidade. Ele fala de 2 pessoas desimpedidas, livres e desimpedidas, que queiram se unir, né? Vamos falar sobre isso e aí eu também queria que vocês falassem um pouquinho para a gente, contasse para o nosso telespectador a questão com relação aos filhos, o que muda também, porque como é que hoje funciona e o que muda com esse novo conceito de família, né? Que impacto isso vai ter? Porque antes a gente até estava conversando, né, doutora Márcia? Posso chamar de Márcia, né? Não, por favor, Márcia. A gente tava... As mudanças, né? Antes era o poder... Pátrio-poder. Falava pátrio-poder, que era a autoridade dos pais. Exato. Em relação aos filhos. Agora é o... Ele só mudou o termo, né? Porque agora a gente fala poder parental. Mas o código... Agora, o anteprojeto está prevendo que esse termo seja autoridade parental. Tá. Né? Mas é o poder que os pais ainda têm em relação aos filhos menores. O que ele, na verdade, diz é que pais podem ser um homem ou uma mulher, podem ser 2 mulheres, podem ser 2 homens. Só não pode o que nossa amiga Ana Beatriz, muito moderninha, estava falando antes do programa começar. Ela já falou, o trisal não vai ser autorizado. Olha, boa noite, boa tarde, boa noite. Bom dia. Bom dia, todos os momentos vocês nos assistindo. Quem estiver acordando agora. Vamos recapitular. Hoje, o nosso ordenamento jurídico não traz qualquer previsão a respeito dessas relações afetivas modernas. E nós já temos decisões aí de tribunais superiores que reconhecem a possibilidade de existência dessa relação. Isso remonta à questão da afetividade, que hoje permeia muito mais o nosso direito do que, por exemplo, a questão biológica, que lá atrás era o mote principal das relações familiares. Então, esse é um ponto que, para mim, leva à questão de reconhecer-se a existência de relações não só homoafetivas, mas também relações que incluam mais de 2 pessoas. Porque se nós estamos falando de afeto, não sou eu nem vocês que vão definir qual será a forma de afeto que aquelas pessoas estão experimentando. E nem por isso, por não ser uma forma tão usual, significa que elas tenham que ficar sem ter os seus direitos garantidos. E esta é a minha crítica a respeito deste ponto, porque eu acho que a gente tem que olhar para a prática, para o que acontece. Pode não ser usual, na minha casa com certeza não é. Ah, você é muito engraçadinha, né? Pros outros? Pros outros, ok. Na minha casa, não. Ai do meu marido, ai do... outra mulher. Não, vamos viver... exato. Vamos viver os 3 em harmonia. Aí você não quer.
Eu não quero, mas pode ter quem queira. E essas pessoas também têm que ser acolhidas pelo nosso ordenamento jurídico. Esse é o meu ponto. Eu tô só mediando, eu não vou falar nada. Mas não, me preocupa um pouco as crianças, né? Assim, não quero parecer preconceituosa, mas eu acho que tudo bem, duas pessoas. Casal, eu entendo como duas pessoas. O trisal já é trisal, né? Então, não sei, eu já não consigo Elaine, que eu acho que ela tá falando é o seguinte... o direito, ele vem para regular as situações que já existem. Então, o direito de família é muito dinâmico. É a área que mais se tem alteração o tempo todo. Então, isso é verdade. A gente estava conversando aqui antes. Então, formas de gravidez, formas de adoção e fertilização in vitro, e aí trisal, e aí poliamor, união estável. O código traz uma novidade muito legal, que é a família parental, que é um pai ou uma mãe e outra pessoa, que é uma coisa muito comum no Brasil. Então, é um tio, uma tia, uma avó, outras pessoas que moram junto e cria essa família parental. Então, você diz o novo código, a proposta do novo código. A proposta do novo código, ele vem esse código justamente para trazer para a lei situações que já tem na vida cotidiana. Então, a crítica da Ana, eu concordo com essa crítica, até porque já tem decisão, isso já é levado ao judiciário. Já tem decisão que vale o trisal, é isso? Tem uma decisão que vale o trisal. A cara da Márcia. Tem uma decisão, olha só, eu sei porque eu dei uma... Esse programa começou muito polêmico, não é à toa que eu tô aqui com o Marcelo. Tem decisão, é o seguinte, o casal era casado. E aí, conta essa fofoca. E aí tinha uma união estável com uma terceira pessoa, e eles foram ao judiciário. Tá, mas tinha uma união estável, os dois? O casal mais um. Não era amante, era os dois... Era trisal, os três era consensual. Era consensual, tá. Exatamente. E aí, eles foram ao judiciário falar, eu quero reconhecer essa família. E aí o juiz, com base no entendimento pacificado do STF, de que não pode ter união estável, concomitante ao casamento, falou, não pode. Aí eles foram lá e se divorciaram e fizeram uma união estável tripla. E aí foi reconhecido. E essa mulher, essa terceira, estava grávida e foi também reconhecido a paternidade tripla, que o CNJ também já reconhece. Então ficou um pai e duas mães, tudo na certidão de nascimento. Sabe o que é? É que eu sou da época que a TV ainda era de tubo, a gente... Então, pra mim, ainda não tá em casa. Eu tô percebendo que eu tô ficando veinha. Eu também tenho dificuldade. Acho que não. Tenho dificuldade de entender esse conceito, porque sempre quando eu penso nesse debate, ele é polêmico para todo mundo, não necessariamente na minha opinião, me remete à família, questões religiosas imediatamente, Sim. questões tradicionais, um mundo super conservador na maioria dos casos, e sem dúvida nenhuma é algo que assusta à primeira vista. Puxa, nós estamos falando de famílias com um casamento de mais de uma figura. Lógico que a gente está falando de casamento civil, não casamento religioso, porque o casamento religioso imediatamente iria não permitir essa situação. Tanto é que já foi uma grande evolução quando o Papa admitiu a possibilidade de 2 homens ou 2 mulheres, eventualmente, constituírem uma família, se casarem nas questões religiosas. Então, na questão civil, a minha ainda é algo que a gente ainda vai debater muito, a quem sabe um dia chegar na possibilidade de uma família tão grande, né? Quando a gente fala dos pais e mães e esse trisal, e quanto mais gente tiver. Mas eu não me oponho à ideia. Eu acho que pode ser no futuro uma ideia, mas me estranha, mas eu não me oponho. Vem aqui na 2. Né? Vem aqui na 2. Quem concorda com a Ana Beatriz que o novo código deverá propor aí o trisal? Mas eu posso fazer uma provocação, trisal, né? Que vocês vão entender onde eu quero chegar? Ou quem concorda comigo? Posso fazer? Fala, sua moderninha. Vamos lá. Imaginem que a sua preocupação é com relação às crianças, correto? Não tô preocupada também que do meu marido gostar dessa ideia. Tá bom. Então, aqui jaz o verdadeiro problema da senhora Elaine com o trisal. Mas vamos superá-lo para uma situação hipotética. Tô brincando, viu, bem? O trisal não é permitido. Mas hoje nós temos também, sem ainda regulamentação, mas já admitido pelos nossos tribunais superiores e pelo CNJ, a questão da paternidade socioafetiva. Então, hoje, nós temos aí vários precedentes, inclusive existe uma ação judicial para que se reconheça um vínculo de paternidade socioafetiva. Então, hoje, já é possível ter
2 pais ou 2 mães. 4 simultâneos, não. Né? Então, são 2 pais e uma mãe ou 2 mães e um pai. Isso normalmente acontece naqueles casos em que, por exemplo, o pai e a mãe biológicos se separaram muito cedo, a mãe se casou muito cedo com outro homem e acabou vivendo 20, 30 anos junto. Foi aquele pai que acabou estando mais próximo da criança. Então, por que se admite, nestes casos, em que houve essa ruptura aí do vínculo biológico de alguma forma e existe uma outra pessoa que age como pai, que tem esse vínculo, e casados não? Tá bom. Mas isso o novo código traz. Então, exato, é isso que eu tô falando. A paternidade socioafetiva, que hoje é regra do CNJ e do STF, agora o projeto do novo código prevê o parentesco civil resultante da socioafetividade. Então, é incongruente não permitir o casamento. Eu também concordo com ele. Poderia ter mais de 3, 4, Ainda 5, bem que eu 10. tenho uma adepta aqui, porque eu tava me achando... Na minha ideia, não tem que ter mais... Eu só perguntando se na ideia dela poderia ter 4, 5, 10, porque se pode 3, por que não pode 4? Mas aí... Essa ideia, tu só... Não, ela falou... Mas eu acho que a ideia é que a lei tem que acompanhar a sociedade. No direito de família é isso. Tá. Então não tinha fertilização in vitro, agora tem. Antes da Constituição de 88, um filho adotado não tinha os mesmos direitos do outro, e aí, do filho biológico. Essa questão, não tinha tanto divórcio, então você não tinha essa questão que a Ana falou da figura do padrasto ou da madrasta. Sim. Tem muita criança, hoje as muito famílias pai são biológico outras, que né? some e o filho é criado pelo padrasto. Não é jurídica, é curiosidade. Curiosidade. Porque se é possível pensar no casamento com 3, eu só tô perguntando se teria um limite esse cálculo. Porque se a gente Você já tá... Não, mas se o trisal... Já virou bagunça. Se eu não aguento um marido, imagina. Mas aí na próxima, né? No próximo anteprojeto, as duas vão e podem... Aí mais 3. Sobrou pra nós, Ana. Gente, Não, e já pensou quantas sogras, bicho? Não. Pelo amor de Deus, o problema... Abafa, Elaine, não vamos entrar nesse assunto. Então, assim, virou harém, né? É harém. Vocês querem permitir o harém nós no Brasil? também precisamos ser um pouco mais racionais e razoáveis. Nós estamos falando de um casamento, não de uma relação casual, não de um romance, de um flerte. Eu acho que deve ser muito difícil você conseguir manter uma relação como um casamento com 5 pessoas ao mesmo tempo. Ou também tem vários países mundo afora que aceitam isso. A gente pode perguntar como é que eles fazem. Imagina com 3, Deus o livre. Não, é complicado e foge até, vai para o âmbito das sucessões também, porque Sim. hoje, e vai continuar assim, a monogamia, assim como outros países, né, Portugal, França, é a monogamia que está instituída e continuará. Né? Qualquer pessoa que entre, existem casais poligâmicos, existe, porque a sociedade está sempre evoluindo, está sempre mudando. Só que ainda essa quantidade de pessoas, ainda, acredito eu, respeitando aí respeitando o entendimento de vocês, mas acredito eu que cada vez que isso vai ser mais falado, as coisas vão tendo mais debates e ainda está muito incipiente essa questão. Por isso que eu acho que nesta atualização do Código Civil de 2002, eu acho ainda incipiente que esse grupo que gostaria de ter um casamento ou uma união estável com mais uma pessoa, regulamentada por lei federal, eu acho que isso vai precisar ter mais pessoas, mais discussões. E aí, eventualmente, e eu acho que a gente chega lá, sim, um outro anteprojeto ou uma modificação. E vamos lá, agora sem brincadeira, né? Deixando as brincadeiras à parte, mas assim, a gente também sabe que o direito, ele anda a reboque das mudanças na sociedade, ou seja, as mudanças acontecem e aí a gente cria, então, as leis para regulamentar, para institucionalizar essa nova figura de sociedade. E me
parece que, embora haja a questão do trisal, ele ainda não é uma coisa tão demandada do nosso judiciário a ponto da gente se preocupar em tratar disso numa lei infraconstitucional como o Código Civil. Me parece que foi o pensamento dos juristas. Isso. Não, você imagina que só agora o Código está trazendo a união estável. Sim. O Código de 2002 não trazia união estável. Só está entrando união estável equiparada, que a gente já vê isso no STF já há muito tempo. A socioafetividade, que desde 2011... Também já existe. Já existe, paternidade, já existe a união homoafetiva, que desde 2011 a união homoafetiva. Sim. O Código Novo agora fala duas pessoas. Duas pessoas, exatamente. exatamente. O casamento é homem e mulher. Agora ele fala o casamento é duas pessoas. Mas aí perde-se uma oportunidade muito grande, porque é algo que cada vez mais a gente vê na nossa sociedade. O quê? O trisal. É sério? É sério. Onde você tá andando? Onde você tá andando? É a água. A água dela é diferente. Ana, não Eu sou jovem, né? Eu sou jovem. Vamos trocar outro. Não, mas, calma, eu só acho que perde-se uma oportunidade, porque sabe-se lá quanto tempo até uma nova atualização da lei. Nós estamos vendo aqui, estamos discutindo 22 anos depois e não sabemos quando será aprovada, muito menos quando entrará em vigor. Então, assim, se é uma situação que já existe... E, gente, vejam bem, eu vou deixar muito claro aqui pro meu marido. Eu não sou a favor de trisal. Eu não quero um trisal. Mas eu acho que quem quer tem que ter direito de ter. Sim. Esse é o ponto. É que eu acho levantou um ponto... Isso. Não, fica à vontade. Você levantou um ponto que a gente não sabe nem o que vai passar, né? Exato, porque ainda vai ter muita discussão. E tudo mais. Isso é um anteprojeto que o senador Pacheco vai dar andamento agora. Mas uma coisa eu tenho que te dizer, Ana. O poliamor, a poliafetividade, ela nem vai ser negada ou aceita, porque ela não entrou no anteprojeto. Então, mas é isso, perde-se a oportunidade. Os poliamorosos vão ficar esperando Vão continuar distribuindo amor e aguardando um novo código. Tá, então vamos lá. Então, o que mudou a princípio... Não fica brava não, Ana. Não, eu não tô... Eu acho engraçado, porque as pessoas devem estar assistindo e pensando, essa menina, ela quer saber de baixaria, e não é nada disso. Não, eu só tô defendendo o direito alheio. Não, a gente entendeu que como uma pessoa, inclusive, que hoje faz doutorado, que se debruça nos estudos jurídicos, você entende que, havendo essas transformações da sociedade, elas têm que refletir em leis, né? A gente tem que dar segurança jurídica para as pessoas. Mas, por outro lado, o código, ele tá dando mais autonomia ao cidadão para ele poder... esse anteprojeto. Sim, esse anteprojeto está dando mais autonomia do que agora temos no Código de 2002, para fazer acordos, tratados, contratos, testamentos, pactos. Está deixando algumas questões na mão mesmo do cidadão que está... É aí que eu quero chegar, então. Então, nós já falamos da mudança da família, né? Se neste atual código, que ainda está vigente, tá, gente? A gente está falando de um projeto que ainda vai ser discutido. Mas a gente se antecipou aqui para vocês saberem. Porque, por exemplo, no TikTok... Tem muita gente falando sobre isso e, às vezes, falando algumas inverdades, né? E deixando as pessoas atordoadas, né? Então, a ideia aqui é a gente esclarecer o que tem lá de projeto. Então, a primeira mudança está no conceito de família. Se no atual código a gente tem lá o papel homem e mulher, neste anteprojeto que vai alterar o Código Civil, a ideia é que sejam duas pessoas livres e desimpedidas que queiram formar um casal, né? Independente de sexo, tá? Aí vamos lá. Aí vamos falar agora dos regimes de casamento. Mudou alguma coisa ou mudou alguma questão? Por exemplo, a gente vinha falando também, antes de entrar aqui, a gente fez uma reunião de pauta, pessoal, que é organizado o negócio. E aí a gente falou sobre quem quer hoje o regime oficial
é a separação parcial de bens. O que é a separação parcial? Comunhão parcial. Comunhão, eu já quero separar. Não deixa de ser separação parcial. Comunhão parcial de bens, que é o seguinte, todos os bens que você adquire depois da união, você partilha entre os dois igualmente. Este é o que a gente tem hoje de padrão, né, o aceito. Se você quiser fazer uma separação total de bens hoje, casar com este regime, separação total de bens, ou seja, o que é meu, o que é seu, né? Meu bem, meus bens, é isso. Hoje tem que fazer um pacto pré-nupcial, é isso? Um pacto antinupcial. Antinupcial, para escolher qualquer regime, comunhão total, comunhão universal de bens ou separação total de bens. Aquilo que não está estipulado como... Qualquer regime que fugir, então, do comunhão parcial de bens, tem que fazer um pacto... Tem que fazer um pacto público, uma escritura no cartório pública. Antes do casamento. Antes do casamento. Mas o que muda em relação aos regimes é que no projeto não existe mais a figura da separação obrigatória de bens. Hoje, se você tem mais de 70 anos, você é obrigado a casar no regime da separação total de bens. Isso cai no novo código, não existe mais esse regime. O que é ótimo. Você sempre escolhe. Não importa, você pode ser um senhorzinho lá de 88 anos querendo se casar com uma mocinha, que era essa a ideia de proteção do código anterior, agora fica na autonomia da vontade, é o que a Márcia falou. É um código que preza muito mais pela autonomia da vontade. Até porque a gente está ganhando mais tempo de vida, isso que eu ia falar. Com qualidade de vida. Não é porque você tem 70 anos que você está senil, que você não sabe mais o que faz, não tem vontade própria. Não né? pode casar no regime que você escolha, né? No regime de sua opção. E outra coisa, né? Existia esse tempo, essa idade, mas a realidade é que você tem que ter capacidade. Exatamente. Não importa a sua idade biológica. Existem pessoas com 90 e tantos anos, tipo a avó do meu marido, que usa Instagram melhor do que eu. Sério? Gente, ela é um ícone. E assim, ela saberia tomar uma decisão a respeito do seu regime de bens e poderia muito bem, se ela quisesse se casar com alguém, escolher um regime diferente daquele que a lei obrigava ela a escolher. Então eu acho que o código, o anteprojeto do código, né, ele faz muito bem, porque não é que o tio Paulo lá, aquele moço do banco, vai lá e vai escolher qualquer regime de bens. Não, ele tem que estar plenamente com as suas capacidades, né? É óbvio, mas a gente tem que às vezes explicar o óbvio, né? E nesse caso faz muito bem o legislador ao escolher que a pessoa, independentemente da sua idade biológica, possa fazer essa escolha se capaz para tanto. E a outra mudança é que hoje você pode alterar durante o casamento o regime de bens, mas você tem que entrar com uma ação judicial. Hoje no atual código. Justo motivo. Tá. Você tem que entrar com uma ação judicial, pedir para o juiz, aí tem um monte de regras, apresentar certidões. É um processo burocrático. O anteprojeto prevê que você possa fazer isso em cartório. Então, da mesma forma que você escolhe o seu regime, olha, eu casei com comunhão parcial, mas eu acho que agora eu devo separar. A Elaine aqui, apresentadora, tá ganhando muito dinheiro, fala agora eu vou eu quero fazer a separação total de bens, não quero mais. Você vai lá no cartório com seu marido, claro, em consenso. Tá, tem que ser consensual. Consensual. Você vai no cartório e altera do mesmo jeito que você vai no cartório e escolhe inicialmente. Também acho que acerta. Que isso vai dar muito pano pra manga. E eu acho. Em que aspecto? No aspecto de que eu acredito que assim algumas pessoas vão pensar o seguinte: eu vou mudar meu regime para tentar fugir de alguma dívida que eu tenho. E hoje em dia uma das coisas que são bem exigidas é você estar alterando seu regime, comprovando que você não está lesando ninguém. Sim. Você fazendo isso no cartório, dá margens para acontecer isso, mas é melhor a gente abrir essa vontade, né, das pessoas honestas e fazer isso, porque é uma coisa que muita gente pede e hoje em dia é trabalhosa, e depois trabalhar com essa questão que vai acontecer. Tratar a fraude como exceção, né? Porque aí a fraude... Melhor isso. E fraude... com certeza vão ser elaborados mecanismos ainda mais eficientes para coibir esse tipo de prática, porque hoje
embora a gente tenha todo esse processo aí para a mudança do regime de bens, ele não retroage, né? Então, ele não volta até o início do seu casamento. Então, suponha que você se casou com a comunhão parcial. Tem lá os seus bens e você, por algum motivo, decide alterar o seu regime para separação total. Esta separação total, ela não vai abarcar tudo aquilo que você construiu durante a comunhão parcial. Aquilo vai continuar sendo dos dois. Você pode até fazer uma partilha, mas vai obedecer às regras do regime que era vigente naquele momento. Raríssimas exceções em que se permite, e só quando o regime passa a ser mais abrangente e não menos. Então, essa é uma questão que é como vocês bem pontuaram. A gente tem que pegar e facilitar para aquele que está de boa fé, aquele que age como se espera que uma pessoa vá agir. A fraude vai ser tratada como tal e vai ser coibida como tal. Punida depois como claro. E aí vamos só explicar o ponto que eu estava falando, que a gente estava conversando, né, doutor Durso, sobre a questão. Hoje, então, se você quer mudar esse regime oficial, né, por exemplo, quero fazer um regime, como a gente está falando, né, total... separação total não é nem de bens. mudar, é escolher. Isso. Escolher inicialmente. Isso. Eu tenho que fazer lá o pacto... Antinupcial. Eu acho essa palavra tão... Antes das nupcias. Ah, tá. Antes o pré-nupcial fica, né? Mas é que o nome oficial é antes. Tá bom. Com esse anteprojeto aí, isso vai se manter ou não? A ideia é que isso também você possa escolher na hora de casar, você faz a opção sem obrigatoriedade do pacto. Tá, entendi. Então você determina com qualquer idade a qualquer tempo. Duas decisões e mudanças até que óbvias. Com relação à primeira, você poder alterar o regime que você casou, presume-se, lógico, afastando a eventual fraude, etc., que quem casa, quando escolher o regime, podia ser até imaturo o suficiente para entender. Então, a gente tem que olhar o Brasil como um todo. Muita gente casa muito novo, casa com 20 anos, 25 anos, depois chega com 35 e fala, poxa, não é o regime ideal para a minha vida ou para a minha família, eu quero mudar. Porque tem muita gente que pode casar num regime que é ruim para aquela questão familiar. Então vamos alterar. E a burocracia da ação judicial, para mim, me parece afastar eventual possibilidade de mudança. Porque quando você obriga a ação judicial, muitas vezes você desestimula o mais simples possível, que é você voltar ao cartório, onde você escolheu e reescolher. Com relação à possibilidade da escolha anterior, a Fernanda nos esclareceu, isso também me parece meio óbvio, porque assim, porque se eu vou escolher no cartório um regime de separação total, eu preciso antes registrar esse regime para aí ter validade a minha opção quando do casamento civil. Não faz muito sentido, concorda, Fernanda? Por que eu preciso fazer o pacto antinupcial se quando eu me casar e escolher o regime, se for, por exemplo, de separação total, ele não vigora ou não pode vigorar dessa forma? E também, Durso, na união estável, você faz um documento só, né? Você faz uma escritura de união estável, uma união estável pública, e você, na escritura de união estável, decide. Você escreve lá, o meu regime da minha união estável vai ser tal. Então, é muito mais fácil, né? Não tem essa figura aí do pacto. Tá, muito bem. E aí mudou, então, a questão do regime também vai ser mais facilitada, inclusive com relação à idade, né? É que o que tá mais polêmico nessa história é tirar a separação obrigatória. Na verdade, tem muita gente batendo, tirar a obrigatória. Tirar a separação obrigatória de 70 a mais. Acima de 70 anos. Tá. Mas aí nada impede a pessoa de 70 anos de se casar com o regime da separação total. Eu não entendo isso. Não entendo porque tem que obrigar a pessoa. Se a pessoa ela é capaz, se ela está com as suas faculdades mentais em exercício, ela não precisa ser obrigada. Ela vai escolher aquilo. Nós estávamos, inclusive, antes do programa começar, comentando que uma moça disse que se sentiu coagida a se casar com separação total. Minha filha, na hora de casar, você não tem que se sentir coagida a nada. Se você já está casando coagida, você já está casando errado. O ponto é esse. Essa questão da autonomia da vontade, da valorização da vontade, ela é muito importante.
E, no meu ver, até o nosso amigo Mano Ferreira, ele vai querer me dar uma inscrição lá do Livres, porque eu tô muito liberal hoje. Tem que ser do jeito que você quiser. Não tô dizendo que vai funcionar pra mim ou pra vocês, mas a pessoa tem que ter autonomia de escolha e a gente tem que facilitar essas escolhas. Porque senão elas acabam criando e permanecendo com vínculos que elas não querem. E não é isso que a gente deseja pra uma sociedade. Posso fazer um comentário, né? Peraí, só um minutinho. Mano, você entendeu, né? Nossa amiga aqui, a mais nova membro lá do Livres. Ela hoje tá aqui propondo mudança pra... Visionária hoje. Daqui 20 anos vocês vão lembrar que eu tô falando tudo isso. Eu concordo com o que a Ana falou, dessa liberdade, etc. Mas eu entendo também, nos anos atrás, né, desde 2002, a intenção do legislador ao não permitir ou obrigar o regime de separação total acima de 70 anos. Em 2002, nos anos para trás, 70 anos era bastante idade. E aqui o legislador tinha bastante preocupação em que a pessoa que está casando, tendo mais idade, está sendo de alguma forma manipulada sem ela demonstrar a sua vontade. Claro que numa hipótese em que a Ana traz de uma absoluta capacidade, é muito fácil resolver. Ele tem discernimento, condição civil absoluta, ele pode casar dessa forma. Mas e se ele não tiver? Se houver dúvida sobre isso? E aí o cônjuge pode estar manipulando aquele idoso ou idosa a casar acima de 70 anos num regime em que ele se beneficiará dessa situação. Tem muita gente que tem família. Um filho ou filha pode ajudar e falou, opa, papai, mamãe aqui não tem condição, a gente precisa ajudar, porque pode ter alguém ali se aproximando com interesse. Quando o legislador tira 100% essa proteção, realmente ele coloca aquele acima de 70 anos numa situação um pouco mais complicada. Lógico, e aí eu concordo como falamos aqui, a gente não pode pautar pela fraude ou pela possibilidade de crime, mas que antigamente, 70 anos para cima, poderia haver uma grande chance daquele indivíduo não discernir com toda a sua capacidade, existia. Em 2024, 70 anos, ele ainda é novo, é jovem, então presume-se que tem capacidade. Então eu até defendo a mudança de tirar o regime obrigatório, mas desde que os cartorários, os tabeliões tenham muita cautela ao analisar, às vezes até pessoalmente, a capacidade daquele idoso, se não está tendo alguma fraude ali e eventualmente até acionar a autoridade policial. E Durso, lembra que o Código de 2002 ficou 20 anos tramitando. Então era o Código de 1916, ficou vigente, e o de 2002 demorou quase 20 anos para aprovar. Então eu espero que esse não demore tanto, né, Elaine? Eu vou até aproveitar já a tua fala e falar o seguinte. Outra mudança que nós tivemos foi com relação aos filhos concebidos in vitro, né? A concepção in vitro. Falei isso correto, Falou, doutora? Correto. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o que mudou com relação a isso? Que, na verdade, isso não existia no Código Civil, né? Então, justamente... No atual, não existe. 2002, Código de 2002 não fala, não prevê absolutamente nada em fertilização. Qualquer técnica de fertilização não tem previsão. Tá. O Conselho de Medicina é que regulamenta. Então, o novo Código traz uma série de artigos que regulamentam, inclusive, a questão da barriga de aluguel, que hoje... que é a barriga solidária. Que é a barriga solidária, que a gente conhece popularmente como barriga de aluguel, mas porque que não pode pagar. Não pode comercializar. Então, a gente já tinha essa regra, mas uma regra de conselho. Então, várias coisas que a gente está falando aqui já tinha. O CNJ já previu, o STF já autorizou. Então, o Conselho de Medicina regulamenta. Só que não é uma lei federal. Isso pode ser alterado facilmente. O Conselho de Medicina pode falar, agora eu quero autorizar que se cobre. Ou, como a gente falou, casamento homoafetivo. O STF vira e fala, agora não pode mais. O CNJ agora não pode mais. É muito mais fácil e causa uma insegurança jurídica muito maior. Então, o novo código traz uma série de regulamentações de coisas que talvez quem já passou por um processo de fertilização seja usual, mas que a lei vem proteger essas pessoas. E uma das coisas como que se dá óvulo doação, doação de esperma, como que se dá a proteção desses dados, aí entrando aí na área da LGPD, né? Dr. Durso aí, então a proteção dos dados, como pode se dar, então que exceção que a gente pode fazer para você ter acesso
a informação genética. Ah, eu tenho uma doença, eu preciso de uma doação de um órgão, eu quero saber quem é o doador do esperma que me gerou. Então, é um arcabouço bem interessante na matéria de gravidez assistida, que eu achei muito... Eu quero até que você continue falando disso, que você comentou aqui conosco também, quando a gente fez a nossa reunião de pauta, que hoje os filhos adotados, quando eles fazem 18 anos, eles podem ir ao cartório, né, onde se deu ali o processo de regularização, né, da doação, né, da doação. Da adoção. É. Da adoção, me perdoem, audiência. Da adoção. É porque a gente está falando das duas coisas. A gente está falando de adoção e está falando de doação de material genético. E aí deu chute aqui misturou. Aí o Tico e o Teco não coordenaram. Então, muito bem. Hoje, né? Então vamos lá. A adoção, né? O filho adotado, ele tem direito a saber da sua história, né? Da sua ancestralidade. Então ele pode ir lá ao cartório onde foi regularizada a adoção e pedir acesso àquele processo, né, para ele saber tudo o que aconteceu na vida dele, enfim, até ele chegar àquele momento. Você estava dizendo para nós nessa reunião de pauta que fizemos que isso também o novo código vai regulamentar para os filhos que foram concebidos nessa questão da concepção in vitro, é isso? A ideia eu falei isso da adoção para ter uma ideia de analogia, né? Então como o direito civil e como o código vem mudando. Então, se você pegar antes da Constituição, o filho adotado, ele não era equiparado ao filho biológico. Ele tinha uma série de diferenças, inclusive de herança, patrimoniais. E hoje, no Código Civil, as crianças havidas de fertilização in vitro, enfim, todas essas formas de assistência não existem no Código de 2002. Então, vem o Código atual, o projeto, e ele coloca filhos biológicos, filhos adotados, filhos frutos de fertilização. E permite, em ocasiões específicas, que na adoção é geral, então com 18 anos você tem direito a ter acesso ao seu processo. Na fertilização, em ocasiões, por exemplo, se você tem uma doença, se você precisa ter acesso. Mas deixa claro que é sem questão hereditária, que é a mesma coisa da adoção. Você não vai poder ir atrás do patrimônio aí do seu doador. E nem... Hoje, só para explicar então para a nossa audiência, hoje, se eu sou fruto de uma adoção e eu vou lá com 18 anos e descubro que a minha mãe biológica, depois que eu fui adotada por uma nova família, ficou milionária, eu não tenho direito a nada que ela... Não, porque a adoção... encerra esse poder parental que ela estava falando, o poder familiar. Então, é feita uma nova certidão de nascimento com o nome do pai, da mãe adotivo, do vô e da avó adotivo. Então, essa mãe biológica não existe na relação jurídica. Existe na relação biológica, nessa questão não só da ancestralidade, mas essa questão genética mesmo, de você... hoje em dia é tanta coisa que precisa e é só importante você colocar que é diferente na questão da adoção do que aquele que nunca teve registrado o nome do seu pai, por exemplo. Que aí você pode, através de uma investigação de paternidade, correr atrás e conseguir inserir o nome daquela pessoa na sua certidão de nascimento. Em caso de adoção, isso não é possível, né? Isso é muito importante de ficar claro. Como assim? Vamos lá. Explica melhor. Vamos lá. Então, fui adotada. Então, eu tenho, como a doutora Fernanda disse, uma nova certidão de nascimento com o nome do meu pai e o nome da minha mãe. Certo. Imagina que eu descubro que o meu pai era, sei lá, muito rico, né? O meu pai biológico. Ou que ele ficou muito rico. Ou que ele ficou muito rico, depois enfim. da minha adoção. Eu não posso entrar com uma investigação de paternidade e requerer o reconhecimento daquele vínculo jurídico. Porque ele me colocou para adoção, ou a minha mãe, por exemplo. Tá. Né? Diferentemente, se, por exemplo, eu nasci
E a minha mãe não sabia quem era meu pai. E meu pai nunca constou na minha certidão de nascimento. E depois de muitos anos eu descubro quem é o meu pai e vou atrás dele. Sim, isso acontece muito. Exato. Mas é importante fazer essa distinção. Quando o pai não está registrado. Então tem um registro só da mãe. Aí você faz a investigação de paternidade. E tem uma mudança, eu vou até pegar o artigo. O projeto faz uma mudança para facilitar essa situação. Porque já tem a situação de que se ele se nega a fazer o exame de DNA... Você pode ir direto no cartório registrar. A paternidade é presumida. Então, mas isso judicial. Isso. O projeto prevê que se nega, você já vai no cartório e já registra. E ele deve fazer a prova de que ele não é o pai. Mas essa aí eu acho... Inversão do ônus da prova. Exato. Eu acho bem puxado essa, viu? Eu tô aqui só elogios ao anteprojeto, à exceção da questão do trisal. Mas essa parte também eu acho que pode dar muito pano pra manga. É muito complicado, né? E porque a gente teve agora o caso, já que você falou disso, a gente lembrou do caso do Gugu Liberato para herança digital, mas também teve esse caso, né, de um filho que surgiu depois da morte dele, querendo o reconhecimento de paternidade. Então você imagina, você não soube? Não. Do Gugu eu também não me lembro, não. Gente. Era marido. Não, também teve um filho que mas parecido, bem parecido até com ele. Não sei nem o que deu isso. Nossa, você me deixou na dúvida agora. Não é o Gugu, é o Gugu sim, gente. Eu sei que do Pelé sempre aparece. Eu ia falar do Pelé, eu sei. Pelé sempre aparece. Bom, enfim. Aí, depois de morto. E aí, isso aí muda agora com o novo código? Quer dizer, porque se você tem que fazer prova por DNA e se os irmãos não quiserem fazer, daí ele vai lá e vai poder registrar? Ou é obrigado a fazer a exumação? Não, mas... É verdade, eu procurei aqui, é verdade. Teve um filho que apareceu. Viu? Eu também não me lembrava. O suposto filho de Gugu exige exame de DNA com irmãos. Então, mas ó... E a Mel tá dormindo no ponto, que a Mel sempre me salva. Ela não falou. Hoje. Eu te salvei. Mas ó, vamos lá, eu acho que assim, essa possibilidade de reconhecimento extrajudicial diante da presunção pela não realização do exame, depois até faço minhas críticas, mas deve existir, não sei como está no anteprojeto, só para pais vivos que vão dizer se eles querem ou não produzir essa prova e fazer esse exame, né? Eu imagino que se a pessoa já morreu... Como é que vai fazer? Só judicial, aí não tem como. Porque daí os irmãos se negam a fazer e aí eu vou lá e me registro como filho do... Né? Essa culpa presumida é muito ruim. A gente vê isso, por exemplo, no trânsito, né? O Código de Trânsito Brasileiro, o indivíduo está dirigindo, saiu do restaurante, bafômetro. Se você se nega, automaticamente você é culpado. O CTB, ao invés de colocar a culpa presumida, criou uma multa idêntica a se você está embriagado e também te aplica os R$3.000, 12 meses sem dirigir. Estão fazendo a mesma coisa nesse caso. Então, ou você faz o teste de DNA, se você se nega, você é o pai. Eu não posso nem já é assim, no Código de 2002 já é assim. Se você se nega... Mas judicialmente. Só que judicialmente. Até a gente discutiu, né, quando a gente teve isso lá no nosso doutorado, a gente discutiu muito isso. Que não pode ser do nada, óbvio. Tem que ter uma prova de que você teve um relacionamento, alguma mínima coisa. Mas, na verdade, mesmo que não tem. Muitas vezes a gente vê filho de jogador, igual falou do Pelé. Não teve relacionamento nenhum, não tenho foto, não tive um relacionamento, mas eu tô afirmando que é. Né? Exato, eu tô afirmando que é. Se ele fala não é e eu não faço, é presumido. Já é assim. Na ideia de facilitar, foi pro cartório. Eu não imprimi, eu imprimi vários artigos para trazer e esse eu não imprimi. Então, mas aquela história já é desde que judicializa. Você cria barreira. Judicializando, você cria uma mínima barreira. A partir do momento que você determina isso extrajudicial, simplifica... Você vai lá no cartório e pronto, ele não quis provar. Não, e o grande problema desta situação específica diz respeito à educação da nossa sociedade. Porque uma pessoa mais simples, ela vai receber lá o que vai ser uma intimação, uma notificação no cartório para ela comparecer, produzir a prova. Ela não vai entender aquilo, ela não vai, sabe? Isso tem que vir, se vier mesmo acontecer, eu acho que tem que vir acompanhado
de uma lei complementar, regulando bonitinho como vai ser feito, porque senão vai criar uma inversão de ônus da prova e uma falta de esclarecimento, de educação. Eu acho que isso vai judicializar demais. Não, Ana, eu acho duas coisas. Acho, primeiro, a gente tem um índice altíssimo no Brasil de filhos que não são registrados pelo pai. Altíssimo. É mesmo? O índice é super alto. A porcentagem é alta. Pode pedir aí pra Mel te procurar, senão eu procuro aqui. Mas é alto o número de... Então, eu acho que tenta corrigir isso. A gente traz esse dado ainda nesse programa. Tenta corrigir isso. E eu acho que o cartório vai ser como o usucapião extrajudicial. Hoje você pode fazer usucapião extrajudicial, mas no próprio artigo tá lá. Qualquer dúvida tem que remeter para o juízo. Se não apresentar, sei lá, um confrontante, no próprio artigo vem, olha, qualquer coisa que faltar, o tabelião manda para o judiciário. Eu acho que a questão do DNA vai acabar sendo assim, porque é delicado. Bom, mudando um pouquinho... Homens, cuidado, né, Elaine? Homens, cuidado. Eu falei, antes de casar, tá apaixonado, assiste o programa. Esse programa vai ajudar muita gente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos para os pets. Inclusive porque essa mudança... né, que está se propondo, veio em boa hora, né? Vale lembrar, você já tinha tido aí um problema, né, com companhias aéreas na questão das malas, mas neste caso foi muito mais sério, que nós estamos falando do pet do Joca, né, que lamentavelmente veio a falecer, né, aí num transporte inadequado, possivelmente, né, da companhia aérea. Primeiro que ele já foi enviado para uma cidade destino que não era o dele e teve que voltar para São Paulo. Enfim, as pessoas acompanharam isso aí nos telejornais. E ele veio a óbito. E aí, o que acontece? Hoje o nosso Código Civil, né, trata os pets como coisa, né? Semoventes, exatamente. E a ideia, né, antes mesmo desse fato triste do Joca, que não é o primeiro, nesse anteprojeto entregue lá no Senado, já tinha sido previsto essa mudança, ou seja, o pet vai ser tratado como ser vivo com direitos e sentimentos, né? Assim, a gente tem que respeitá-lo com os direitos. Mas o que eu quero trazer aqui? Tem muita gente no TikTok falando assim, o animal agora vai ser membro da família. Né? Eu já vi diversas pessoas gravando no TikTok coisas que não fazem o menor sentido. Então vamos explicar para a nossa audiência o que na verdade, na prática, trocar de seres moventes para seres vivos, com direitos, né? O que vai mudar, de fato, para esses pets? Quem quer começar? Eu quero incluir a pergunta, para ouvir as especialistas. E com essa mudança, é possível... A gente vê notícias nos Estados Unidos, etc., de uma família muito rica deixar a herança para o animal. É verdade. Com essa mudança, vai poder colocar o pet como herdeiro único e ele herdar Eu acho que não, hein, também Ana? acho que não. Pode falar, quer falar? Hoje, ela falou semoventes, né? Mas ele está dentro do capítulo de direito das coisas, né? A regulamentação está dentro forte, inclusive. Toda vez que eu estudo, eu acho forte. E agora, como ela falou, o negócio da paternidade, o código deixa claro que vai ter que vir uma lei especial para regulamentar. Então, ele põe, não é da família, mas esse artigo eu imprimi, ele fala o seguinte, que os animais compõem o entorno sócio-familiar da pessoa. Claro, ele não é tratado como uma criança, como um filho, mas ele também não é uma coisa, não é uma mesa, não é mais uma coisa. E ele fala ser senciente, quer dizer que é um ser que tem sensações, que tem emoções e sentimentos. Ele reconhece essa condição. Mas deixa claro que essa proteção, aí ele fala, a proteção jurídica será regulamentada por lei especial. Só. Então, ele não traz um monte de regras, mas hoje, na prática... É mais fácil colocar alguns dispositivos, poderia ter colocado, porque hoje a gente, até estava falando isso, a gente que advoga em direito de família, é muito comum. Eu tive um caso que o casal tinha 7 cachorros. E aí... começou uma briga, e eram 3 pequenos, 4 grandes, um ficou na casa, um foi para o apartamento.
E aí o juiz falou, o que vocês querem que eu faça? Aí ele falou, eu vou fazer um jockey-pô aqui. Por quê? Eu não posso dividir o cachorro no meio. Eu não posso falar, você fica com o Zeca, você fica brigando pela guarda. Brigando pela guarda dos animais. Os dois queriam os pequenos e ninguém queria os grandes. E outra, alimentos, então já é praxe, inclui nos alimentos o custo de pet. E regime de convivência de pet hoje é muito comum. Guarda compartilhada. Fica uma semana com você, uma semana com você. Já existe isso na prática, mas eu achei que o código vinha mais detalhado. Acho que poderia, como a Elaine falou, poderia vir um pouco... é passível de regulamentação de visita ou... Não é partilha, né, Ana? Não é partilha porque não é material, né? Mas entra na ação de partilha, né? Eu acho que assim, a maioria dos casos que eu vi que envolvem pets acabam sendo julgados com base no bom senso. Não existe um artigo de lei específico. Exatamente. E eu entendo a sua crítica no sentido de que o anteprojeto poderia se esmiuçar um pouco melhor a respeito do tema. E esse tema, diferentemente de outros que a gente comentou aqui, talvez seja o que mais esteja aí na nossa sociedade hoje. Porque... Não sei te dizer a estatística, a Mel pode te falar, mas... Hoje estamos exigindo bastante da Mel. No mínimo, eu não tenho ideia, mas... Muita gente tem cachorro. Muita gente tem animal. Muita. E muita gente se separa também. Então, você tem cachorro, doutor? Ana? Eu já tive e eu nunca achei que eu ia sofrer tanto com a morte de um animal. Idem. Eu perdi um cachorro com câncer e eu choro até hoje. Idem. É muito sofrimento. Ô, Elaine, olha o que ele fala. Até que sobrevenha a lei especial, são aplicáveis subsidiariamente aos animais as disposições relativas aos bens. E posso dar uma pimentada? Ou seja, partilha. Ou seja, vai de mal a Aí pior. você vai provar, eu que amava, ele me escolheu, sim. Eu sempre quis ter cachorro, minha mãe nunca deixou. Quando eu casei, eu falei, eu vou casar e vou comprar um cachorro imediatamente. E assim eu fiz. E eu falei pro meu marido, não chega perto dele, porque se ele não me escolher, eu morro. Ele tem que me escolher, então o cachorro é meu. Entendi. Aí você tem que fazer essa prova, eu que compro a ração, eu que levo. Vai ser muito similar à guarda dos filhos, é muito similar. Quem que cuidava melhor, se houvesse maus tratos. Eu acho que você pisou num vespeiro agora. Agora você pesou. Mas o tratamento é dado como, né? Como filho. Mas eu só queria lembrar uma coisa, né? Porque a gente também falou sobre isso. Hoje, tem essa questão de pedir pensão alimentar para pet, né? Você se separa e tudo bem, o pet ficou com o seu marido. Paga a ração. Eu tenho direito a uma pensão alimentar. Quer dizer, não tem, porque não tem isso previsto na lei, né? Até a doutora Ana Beatriz falou, não, eu dou um jeitinho diferente. A gente põe na planilha do filho. Isso. Dos custos da casa. Porque... Luz, ração. Gente, não, passeador, seguro de saúde, tem muitos gastos que envolvem, né? E aí eu acho que o anteprojeto vai muito mal ao não, de alguma forma, colocar essas questões, ou pelo menos trazer a discussão para que haja uma regulamentação no momento que eles entenderem mais oportuno, se eles entendem que não é com este anteprojeto. Porque é uma realidade, e é uma realidade de muitas famílias. Eu tô com o Durso, para mim, na minha casa era membro da família. Né? Eu tratava minha cachorra igual uma deusa, assim, ela viajava mais confortável que eu, tinha a cama melhor que a minha, plano de saúde melhor que o meu, e assim, como você disse, quando morre é uma desgraça. Mas, Ana, mas aí não é pra todos, né? Tem muita confusão, por exemplo, em condomínio, no meu condomínio tem. Não pode cachorro solto na sede. Aí quem tem cachorro fala, não... Já teve, aí eu acho que vai num absurdo extremo. Mas as crianças usam a sede do condomínio e os cachorros não podem usar? Então, será que aí vai num absurdo. Não, entendeu? Aí vai num absurdo, eu disse que o tratamento jurídico com certeza não será igual. Ser humano é ser humano. Não tem como. Entrar na piscina. Tem gente que fala, entrar na piscina. Ele é meu cão, não é guia. Guia. Apoio emocional. Ele tem que entrar na piscina. Não, ele fica na beira da piscina, ele não precisa entrar. Não, mas e outra, aí você tá sem coleira, tudo isso, não tem jeito. Você tem um pitbull solto, não dá pra você
tem que ter uma regulamentação. Diferente, né? Mas como tudo, né? A internet hoje acontece isso, né? Então, nossa, agora vai ter o pet, é igual criança. No anteprojeto, agora o pet... Não, agora o pet não é mais coisa. O pet é um entorno familiar e é um ser que tem sentimentos. Uma lei especial tem que vir regulamentar o que a gente vai fazer com isso. E é uma pena que vai vir com essa questão ainda para ser decidida numa legislação especial, porque casos como o do Joca são muito normais, né? A gente viu aí várias reportagens que não é o primeiro caso, não é um caso isolado, infelizmente, e a gente já precisava disso aí, um texto de fato que... Porque aí cai naquela coisa que eu falei de não ter regulamentação, então... Vai pela regra da companhia aérea, vai pela regra do aeroporto, um tá pondo a culpa no outro, né? Um fala que foi o transporte, o outro fala que foi o aeroporto que deixou ele lá sozinho. E aí, qual que é a regra que é aplicável? A gente não tem uma regra. Para isso, a gente não tem. Sim. Quando eu falei que no fim vai ser tratado como filho, eu digo numa separação, com certeza os pais, né, vão tratar, não juridicamente, claro que tem que ter diferença. Eu também defendo, mas também não é coisa. Não é coisa. E aí eu ia dizer, o direito penal já percebeu que o cachorro é bem jurídico tutelado. Hoje, nós temos maus tratos de animais, é crime. É crime. Então você hoje maltratar cachorro, animal pet, animal doméstico, tem um crime específico para isso. A partir do momento que você comete crime, é bem jurídico tutelado. Então, e aproveitando, esse caso não encaixa em maus tratos? Quando eu falei esse caso do Joca? Quando falei aqui na PAN, eu falei que tem que apurar eventualmente crime, porque você deixar um cachorro Parece que ficou horas no sol. A temperatura ali, parece que estava mais de 30 graus, um cachorro na pista, esperando um transporte que foi equivocado, negligente, a meu ver, tem maus tratos. Claro que não tem o dolo direto, mas por omissão também comete-se crime. Então, vai ser apurado, mas, sem dúvida nenhuma, pode haver crime nessa questão. Olha, trazendo a informação que a doutora Fernanda pediu para a Mel investigar... Aí, Mel. Em 2023, dos 2,5 milhões de nascidos no Brasil, 172 mil deles tinham o pai ausentes. A quantidade é 5% maior do que a registrada em 2022. Mas de 2,5 milhões de crianças, 175 mil? É pouco. 172 mil. Gente, não é pouco, não. 172 mil. Exato. É tipo mais de 5%. Quase 10%. Não, é super alto. É alto, eu não falei que era alto. 200 mil seria 200 milhões. Eu achei que ela tinha até falado errado, 172. A quantidade, desculpa, é 5 vezes maior do que a registrada em 2022, não é 5%. A quantidade é 5 vezes maior do que a de 2000. Ou seja, uma coisa que vem crescendo. Então você tem quase 10% Inclusive, tem mutirão, vocês já viram? Tem prefeitura que faz mutirão de registro. Você que não registrou, porque é isso que gerou também o registro da socioafetividade. Hoje você, homem, vai lá e fala, eu quero registrar aqui. Vai lá e registra, não tem burocracia nenhuma. Inclusive, o primeiro registro é gratuito. E pode ser alterado, né? Isso é importante. Isso é graças aos pais. Porque a mãe normalmente está pós-parto, e eu passei isso na prática, por isso que eu estou contando, e eu achei interessante a mudança das questões familiares e cíveis para poder proteger essa situação. E você desce, normalmente, a sua esposa está ali convalescente, se recuperando, e aí você registra o seu filho. Só que é o único papel do homem, né? Porque ele fica meio avulso no parto, ele tem que descer para fazer o registro. E aí é uma fila de homens. A Ana vai brigar com você, não, Durso. O único papel do homem é porque a gente fica avulso mesmo. É muito mais protagonismo da mulher. Olha, eu fiz a conta aqui, 6,9% é muita criança. das crianças 7%. que nascem no Brasil. Mas deixa eu ter agora, a Ana tá me julgando aqui. O que eu disse, Ana? O homem... a gente tenta ser muito presente, mas a gente acaba ficando meio avulso no parto, porque é um momento muito mais próximo entre mãe e filha, porque é muito legal acompanhar. Eu acompanhei do lado dela, mas a gente fica avulso. A gente não é o médico, nem a mãe, nem o filho. A gente tá avulso. Aí a gente desce. A gente desce com a certidão pra fazer, e aí tem uma fila de um monte de homem lá no cartório, e a gente vai registrando. Aí a menina lá tava no registro, ela falou,
se precisar alterar, pode alterar e não precisa judicializar. Isso é uma mudança, disse ela, recente. E eu falei, ótimo, porque o pai desce lá e o pai tem essa função, isso que eu quis dizer, de registrar. E quantos pais registraram errado que a mãe não ainda mais errado, isso, né? Põe Neymar Júnior, o nome do filho. Mas aí é resolução do CNJ. E alterou isso. É, resolução do CNJ. Que é bom, mas a resolução do CNJ não é lei, né? Não tem caráter vinculante, enfim, tem um monte de Mas não me leve a mal. O papel da mulher é muito... Estou incrédula. Ela vai se calar pra não tumultuar o programa. Tô sendo mal interpretado. O papel da mulher é muito mais bonito na gestação, porque ela que engravida, e na hora do parto, porque ela que dá luz. O homem realmente fica de lado. Pessoal... A gente fica de lado. Quando vocês ouvirem falar em direitos iguais, lembrem-se dessa conversa. A mãe está lá, 20 horas em trabalho de parto, sofrendo, complicação atrás de complicação. E o pai vai registrar o nome dele. Ainda registra o nome errado. E ainda registra o nome errado. É verdade. É uma vergonha. Lembrem-se, ou seja, mulheres, escolham bem o pai dos seus filhos. Boa. Porque... eles podem fazer mais do que registrar. Como eu fiz. Ela hoje tá terrível. Mas o homem fica avulso. Ó, você que falou lá fora que tinha que ter alguma polêmica, que a gente tinha que debater alguma coisa. Você construiu. A nossa reunião de pauta. Foi por isso que ele lançou essa bola pra você cortar. Hoje estão só me enfiando nas polêmicas aqui nessa emissora. E hoje a gente está discutindo o anteprojeto de lei para mudança do Código Civil. Ele foi entregue agora em abril por um grupo de juristas e a gente fez esse programa aqui especial, né, com juristas também, para debater as mudanças que foram ali sugeridas. Na verdade, né, vamos ser a bem da verdade, né, é uma coletânea daquilo que o CNJ, que o STF, que os conselhos, seja de medicina e os outros conselhos de profissionais, jurisprudência, já estão, de certa forma, autorizando, né? Já estão, de certa forma, dando... aplicando, né? Exatamente, aplicando, muito obrigada. E agora a gente reuniu isso para alterar o Código Civil, é isso, né? Em suma, pelo tudo que a gente viu aqui no primeiro bloco, é isso, né? E aí, se você perdeu, corre lá no Panflix ou no YouTube e vê a primeira parte. Agora, nós vamos falar de uma polêmica que está rodando o TikTok, que é o seguinte, a história da herança. E se você é como eu confesso que nessa história de herança eu sou uma negação, né? Não sei se propositalmente, né? Eu falo, não sei e tal, mas, enfim, eu não sei o que é o herdeiro necessário, etc. Então eu queria que vocês agora explicassem isso para nossa audiência e também dissessem quais são as mudanças que vêm por aí, né? Eu sei, obviamente, o que é um testamento e etc. A mulher, né, o cônjuge, quem meia não herda, tem isso, né? Essa máxima que a gente usa no direito, essas coisas a gente sabe. Mas tem algumas figuras que ainda são muito obscuras para quem não é da área do direito, especialmente do direito de família, que é, por exemplo, o que é o herdeiro necessário e etc. E aí eu queria que vocês explicassem para a nossa audiência e explicassem qual é a proposta de mudança. Quer começar, doutora Márcia? Posso sim. O que as pessoas têm que entender, e aí que vem a polêmica do TikTok, das fake news, é que o cônjuge ou o convivente, aquele que vive não estável, ele não deixou de ser herdeiro. Só que, hoje, no Código Civil de hoje, tanto um como o outro, ele é herdeiro juntamente com os filhos. Então, ele tem a mesma categoria, a mesma ordem. Ali, os filhos são obrigatoriamente herdeiros. Então, eles são herdeiros necessários. E o cônjuge, ou convivente, hoje está junto. O que tem no anteprojeto, e que todo mundo diz que o cônjuge ou convivente, eu estou falando, tá? A cônjuge ou a convivente também. O que aconteceu foi que ele não vai mais, a proposta é essa, não vai ser mais um herdeiro necessário, aquele herdeiro obrigatório. Tá. Então, para ele ser herdeiro, ele pode ser herdeiro ainda, mas se a pessoa que faleceu
ela tem filhos, os filhos herdam, em primeiro lugar. Tá. Em segundo, se ela tem pais e não tem filhos, os pais herdam. E aí depois, só não tendo filhos e não tendo genitores, os ascendentes e nem os descendentes, aí sim vai entrar a figura do convivente. Então ela deixa de ser necessária ou obrigatória, posso assim dizer? Sim, né? exatamente. E ela passa então para um terceiro escalão, né? Então você tem primeiro os filhos, na ausência de filhos, pais e mães, pai e mãe vivos, é isso. Exatamente. Então não tem essa, mas isso é com relação. Então vamos lá para o pessoal entender bem, né? Que até eu custei entender na nossa reunião de pauta. Vamos lá. Isso é para bens que a pessoa já tinha antes de contrair o matrimônio, né? É assim. No matrimônio... Depende do regime de bens. Exatamente. Então explica, vai, desata esse nó. Vamos lá, vou tentar ser o mais didática possível, as meus colegas vão me ajudar. Hoje, você pode se casar com comunhão total de bens, com comunhão parcial de bens ou com separação de bens. Esses são os 3 regimes principais. Tem mais um ali que não vale nem mencionar, porque nem eu que faço doutorado nessa área entendo direito. E ele não vai mais existir. Graças a Deus. Oh, Deus é mais. Existe hoje um outro regime que é melhor nem falar o nome. E ele não vai mais... final nos aquestos. Ele não vai mais existir. Gente, ou seja, final dos aquestos. Ouviram as minhas preces e nós vamos ficar com esses 3 regimes. A comunhão total é aquela que não importa se você construiu antes ou depois do casamento. Tudo vai ser dos 2. Esse era um regime muito comum lá atrás. Hoje, que as pessoas têm maior autonomia, que as pessoas trabalham e todo mundo ganha o seu próprio dinheiro, ele já não é mais tão comum. Mas, enfim, ele ainda existe e imagino que continue existindo. Sim, existe. Comunhão parcial, que hoje é o regime que nós temos definido como o regime legal de bens, que é aquele que tudo que eu construí antes de me casar é só meu e tudo que eu construí durante o casamento é também do meu marido. Neste cenário, que hoje é o mais comum que a gente tem, nós temos bens que são particulares, que são aqueles que são só meus, e bens comuns, que são aqueles que eu construí durante o meu casamento. Então, na hipótese aí do meu falecimento, e é uma conversa muito mórbida, mas é só para tentar ilustrar, eu tenho 2 categorias. A primeira dos meus bens particulares, o meu marido hoje herda parte dos meus bens particulares. Ele é meu herdeiro. Pro casamento. Não, eu não trouxe ele pro casamento, ele é só meu. Como é que ele é só seu? Explica. Por exemplo, eu comprei um apartamento antes de me casar. Esse apartamento é meu. Mas eu não trouxe ele pro casamento, ele continua sendo só meu. É que tem alguns bens que vêm posterior que não comunicam. Antes de você contrair... Herança, sabe? Herança não comunica. Né? Herança, ou antes de você contrair... antes de você se casar, você já tinha. O que você chama de trazer pro casamento é uma bagagem. Isso, eu trouxe minha mochilinha. Eu já tinha lá o imóvel na Vieira Soto, lá no Rio de Janeiro, de frente pra praia. E esse, o meu marido não... E se eu também herdar alguma coisa dos meus pais... Isso. Não entra. Não entra, é só meu, né? Então, são bens particulares. Se eu morrer, ele vai ser herdeiro destes bens. Agora, vamos aos bens comuns, que são aqueles que nós construímos... E se você separar? Se eu separar, eles também são só meus. São só seus. Só meus. Qualquer dos 3 regimes. Por isso, é isso que ela tá se confundindo. Se você se separar, ele é só seu, não entra. Hoje, se você morrer, o seu marido herda dos seus bens particulares. Aí entra. Não entra e não entra. No divórcio não entra, mas na herança entra. Porque na comunhão total de bens... Não, na comunhão tudo entra. Tudo é de tudo. E na separação total de bens? Então, na separação total, não tem essa categoria que eu ia explicar agora de bens comuns. Tudo é particular. Tudo é particular. Mas aí se eu morrer, ele herda, claro que herda. Ele herda sobre todos, porque todos vão ser particulares, entendeu? Entendi. A diferença é que na comunhão parcial existe essa categoria que chama bens comuns. E ela... O meu marido, ele não herda, por quê? Porque ele já tem metade, que é uma coisa que a gente chama de meação. Então, suponha que depois do casamento eu comprei um apartamento. Se por algum motivo ele tá só no meu nome, ainda assim ele é metade dele, né? Apartamento talvez não seja um bom exemplo, porque no cartório, na matrícula, vai ter que constar o nome dos 2. Mas um carro que a gente comprou depois de casado, mas tá só no meu nome. Se eu morrer,
eu não preciso ver quantos filhos eu tenho, quem é meu herdeiro, quem não é. Porque este carro já é metade dele. Ele tem uma meia-ação sobre esse carro. E é isso que, enfim, vai seguir neste anteprojeto. O que vai se modificar é a questão da herança, dele ser meu herdeiro. Porque hoje ele está na primeira categoria, no primeiro escalão que você colocou. E ele está caindo para o terceiro. Entendi. Então, se eu tiver filhos ou se eu tiver pais e eu não fizer nada, porque lembrando que... Mas é só para os bens particulares. Isso, na meação não vai mudar nada. Vamos deixar claro. Não muda. Comunhão parcial, bens comuns, você já é dono, é o que a Ana falou, você já é dono de metade, você não é herdeiro. O maior impacto vai ser no regime da separação total de bens. E o que está sendo mais polêmico e o pessoal está criticando muito é justamente na separação total de bens, porque... Não vai chegar nada para ele. Pode ser que não chegue nada. Pode ser herdeiros, que não chegue nada para ele. Então você não vai herdar nada. Mas a ideia é que tudo isso seja um consenso. Então a gente até estava vendo, eu abri o vídeo aqui do TikTok que a moça fala: ai, você casou, você foi coagido a casar na separação total de bens. Aí eu falei: chama o criminalista aqui, chama o Dr. Durso aqui, porque você foi coagido a casar. Você já começa casando coagido, então você tem que casar sabendo o regime que você casou, entendendo o regime que você casou. Então, se você tiver dúvida, pode procurar um advogado para esclarecer qual é o impacto disso tudo. E o novo código, na verdade, ele atende um anseio principalmente da nossa classe jurídica, que isso é uma coisa que a gente vem falando muito em evento, em órgãos de classe, na OAB, enfim, a gente que trabalha com direito de família queria muito que caísse essa história do herdeiro necessário, do cônjuge como herdeiro necessário. Por que vocês queriam? Vocês não são cônjuge, não? Mas você quer um exemplo clássico? Imagine só que você se casou, você foi muito feliz, depois você se separou e você construiu uma nova relação ali já nos meandros dos seus 60 e poucos, 70 anos de vida. Questiona-se, né, se é justo que essa pessoa tenha aí o mesmo percentual de patrimônio do que os meus filhos, que eu pensei construir tudo pensando neles. Então, essa é uma situação de segundo casamento, de segundo relacionamento, com filhos do relacionamento anterior. Que a pessoa contrai essa relação, ela entra nessa relação já com todo esse patrimônio estruturado e pensando nos filhos. Entendi. Né? Eu tô brincando aqui, pensando numa coisa... Não, e hoje você não tem opção. Essa situação da Ana é uma situação que a gente é corriqueira no escritório. Hoje você não tem opção. Hoje necessário significa obrigatório. Então, quando eu falar herdeiro necessário, é herdeiro obrigatório. Você não exclui nem no testamento. Você é obrigado a deixar... Você reduz a parcela dela. Mas no anteprojeto você pode excluir. Agora, isso é um resquício que, na verdade, a atualização, ela voltou um pouco para o Código de 16. Tá. Nessa questão. Porque quando houve esse código agora vigente, de 2002, pensava-se ainda na questão da mulher. Tá? Muito. Então, a mulher sempre teve... protagonismo feminino. Sempre foi mais vulnerável. Tá? E isso está mudando. Isso foi bastante modificado, nem tanto, mas houve essa mudança agora por conta do que a Ana falou também. E os juristas, acabaram por, dizem eles, compensarem isso de outras formas, né? Com alimentos compensatórios para não diminuir o padrão de vida, com usufruto, que são outros institutos, né? Que você pode... Que aí garantiria o padrão de vida, a manutenção de vida daquele mais vulnerável, que ficou... Não é mais herdeiro necessário, ficaria sem certos bens, sem os bens ali. Então, foi pensando nisso só. Mas foi importante isso que você falou, que me chama a atenção. E o cônjuge não é mais herdeiro. Não, o cônjuge sempre foi herdeiro. No Código de 16, ele era só herdeiro. No Código atual de 2002, ele passou a ser herdeiro necessário, obrigatório. Você não exclui nem por testamento. E no projeto, ele volta a ser
um herdeiro, somente herdeiro. Só que ele já não tem essa preponderância, esse protagonismo. Ele não tá essa obrigatoriedade. Na mesma linhagem dos filhos. Tá. Agora, uma coisa que a gente conversou também, que é importante a gente falar, em outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos, né, doutor Durso, que a gente falou, a pessoa pode dispor dos seus bens, falar, não, os filhos nunca me trataram bem, sumiram no mundo, né, nunca quiseram saber de mim depois que cresceram, né, eu não tenho esposa e tal, eu vou pegar tudo e vou doar para uma instituição de ensino ou para um hospital. Em outros países, você dispor dos seus bens, você pode, afinal de contas, eles são seus. E é uma liberdade, né? É uma liberdade. No Brasil, não, tem essa questão ainda e parece que isso vai permanecer. É indisponível. Os filhos continuam sendo herdeiros necessários. 50% de todos os seus bens... É indisponível. É dos seus filhos. É obrigatoriamente dos seus filhos. Existem hipóteses excepcionalíssimas que você consegue excluir um filho da sucessão. Tipo Suzane von Richthofen. Deserdação. Não, deserdação. Agressão. Em vida, deserdação ou já deixando indignidade. Você deu um exemplo bom, né, que seria essa situação de atrito. Mas a gente pega um exemplo do Bill Gates, que é multimilionário, e ele, por questões educativas, disse que vai deixar para os filhos 1% do seu patrimônio. Ele vai doar 99% do seu patrimônio, que é bilionário. Então não é nem por raiva dos filhos, mas ele não quer mimá-los. O 1% dele eu já tava feliz. Então, eu vou mandar meu pix para ele. Mas o Bill Gates decidiu não mimar os filhos, deixando só 1%. Poxa, no Brasil ele não poderia fazer isso. Eu acho que existe, mas aí é um achismo meu, tá? Eu acho que existe uma questão do Estado mesmo. Então, assim, eu acho que a herança no Brasil, ela também é um meio de subsistência. Então, se você permite que os pais façam isso, você está deixando, talvez, filhos desamparados. E filhos desamparados precisam do Estado, precisam de saúde pública, precisam de um amparo do Estado, um Estado que não consegue dar esse amparo. Então, é um pouco de achismo, não sei se é isso que está por trás, mas eu acho que essa herança garante que esses filhos possam permanecer com uma subsistência. E acho que também tem toda uma coisa da proteção da propriedade privada, aquela ideia da Constituição. É um país conservador, né? Exato, da Constituição manter essa propriedade na família. A nossa Constituição protege muito a entidade familiar. Está ampliando, o pessoal não está gostando que está ampliando, mas ainda assim é a entidade familiar. São novas famílias, mas existe essa proteção, inclusive dos bens, né? Eu acho que é por isso que não pode doar aí livremente. Indo para os 10 minutos finais aqui do programa, vamos falar um pouquinho de herança digital, para as pessoas também entenderem o que é isso. E aí, você quer começar, doutor Durso? Posso começar. Porque tem a questão da criptomoeda, tem a questão das milhagens, tem a questão da senha do Instagram, do YouTube, do TikTok. Então, o que é herança digital? Vamos lá. A gente falou como esse anteprojeto e como os anseios populares e sociais estão sendo abraçados por essas ideias legislativas aí, e que a maioria realmente a maioria tem sido aplicada, e tem algumas ideias que a gente precisa pôr no papel para realmente termos proteção ou segurança jurídica. Com relação à herança digital, isso já é um debate vivo, né? O que pode ser herdado? Então, um filho que teve um pai, no caso do Gugu, você citou, ou um filho que herdou do pai, ou que deveria herdar uma rede social com milhões de seguidores, isso tem valor econômico. Ele faz lá uma publicidade e isso vale muito dinheiro. Imagina o filho do Neymar, os filhos, né, do Neymar. Quanto que vale esse Instagram com 200 milhões de seguidores? Muito dinheiro. E aí, uma hora para outra, a plataforma poderia, se não tivesse legislação, dizer o seguinte: Neymar morreu, os filhos não são titulares desse perfil, porque o titular morreu, e esse perfil será apagado, porque não existe mais Neymar como figura viva. Isso era um debate. Segunda coisa, transformar esse perfil num perfil em memória, um memorando lá, um memorial. Então transforma em memorial, ninguém publica mais nada e fica lá as fotos até então publicadas. Também você engessa a possibilidade dos herdeiros de usarem isso como possíveis ganhos, né? Possíveis formas financeiras. Então, com relação ao anteprojeto, algumas mudanças que aparentemente estão surgindo aí. Define como patrimônio digital perfil e senha das redes sociais, até porque muita gente morre e leva a senha.
muitas esposas e maridos não têm as senhas compartilhadas, e aí um dos dois poderiam morrer, e como que fica para ter acesso? Eu não tenho acesso ao e-mail, eu não tenho acesso à senha, então eu precisaria sim judicializar para a plataforma redefinir aquela senha. Até é legal a gente explicar isso. Hoje isso é possível desde que você judicialize. Em alguns casos são deferidos, em outros não. Você tem que pedir e justificar porque que você quer a senha do seu cônjuge que faleceu, né? Você quer só e aí por tem juiz que curiosidade. fala, não, defende o direito de privacidade, personalidade, e não autoriza. E tem juízes que pedem um motivo. Então, tem vários julgados. Olha, eu quero descobrir por que meu filho se suicidou. Tem vários julgados nesse sentido. E daí abrem. E vários não abrem. Então... É contraditório, né? As decisões são... não tem há regulamentação, jurisprudência, não tem pacífica. Exato. Então, é caso a caso. É caso a caso, mas... Eu acho que até faz... Julgador é julgador. Exato. Acho até que faz sentido, porque senão a gente também... Sim, tenho muito medo dessas coisas que viram regra geral. Porque a beleza do direito está nessas nuances, né? Cada caso é um caso. Mas as regras do Código Novo trazem as regras, mas permitem que o juiz, no caso a caso, vai aplicar essas regras. Continua, não está amarrado. Tem que pensar que em alguns casos ali você está lidando com milhões. Bilhões. De seguidores, né? De dinheiro também, porque pode ser de um produto até, né? Que existe ali. Que seja... Não, e se você pensar bem, os influenciadores, eles são um produto, um serviço personalíssimo. É quase que uma empresa, né? Por exemplo, ontem, final de semana, estou já ficando doida, que teve feriado no meio da semana. Eu fui num evento e a gente falava justamente do Felipe Neto. O Felipe Neto hoje é uma potência de influência digital, né? Então, não que eu esteja querendo a morte dele, mas, enfim, ele falecendo, alguém... É uma herança, né, que ele deixa, um legado que ele deixa. Às vezes isso sustenta a família, sustenta aquela esposa que ficou viva, os filhos. Então, eu acho que, em regra geral, é legal a gente colocar como parte da herança, porque... Mais uma vez, não tem que presumir a má-fé de quem vai lá e, de alguma forma, analisar se havia traição, se ele mandava direct para as pessoas, saudades do que a gente não viveu ainda, aquelas bobagens. Eu acho que a gente pode, sim, ter como regra geral isso incorporando como parte da possível herança, que seja, né, de uma possibilidade. Criptomoedas, eu acho que aí também não tem muita dúvida, porque criptomoeda não deixa de ser dinheiro, né, não deixa de ser bem. Contas de games, isso é interessante, porque muita gente acha que game hoje é bobagem, não tem dinheiro. Mas se a gente pensar em NFT e em skins, que seriam algum tipo de produtos comprados dentro de um game, no caso de Counter-Strike você compra lá a skin de armamento, isso tem um valor econômico e chega a milhão, né? Patamar. Chineses movimentam muito dinheiro em skin dentro de jogo, então a conta, né, o perfil de um jogo vale muito dinheiro. Fotos, vídeos, textos e milhas aéreas. Milhas aéreas também, sem dúvida nenhuma, é um debate interessante, porque quando isso foi começar a ser utilizado, quando começou a ser utilizado, isso não tinha valor nenhum. Hoje a gente sabe que milha aérea é um ativo. É um ativo bem relevante. Não obstante, as empresas aéreas digam que não. Esse debate. Mas vale muito. E tem um particular que eu ia até voltar no comecinho ali, né, dessa questão, respeitando a autonomia de vontade ainda, né, que foi muito mais abrangente, respeitada nesse anteprojeto. Eu posso deixar em testamento tudo isso que eu quero que seja aberto, o que eu quero. Isso é legal. As senhas. Como também hoje... sim, você pode deixar em testamento. Embora o testamento, como a gente até mesmo conversou, é uma coisa ainda pouco acessível à população em geral. Mas hoje já pode, né? Hoje já pode. Eles estão pensando até em deixar isso mais fácil. Mais o testamento. Como... Hoje é caro, burocrático e engessado. Eles estão querendo fazer por filmagem e até por um meio qualquer de divulgação que você possa colocar lá, deixar lá para ser divulgado depois. Eu não tenho o conhecimento de como eles pretendem fazer isso, mas eles pretendem facilitar. Mas é para evitar fraude a filmagem?
Também. Para deixar manifesta. Porque, por causa das duas testemunhas. Pensa na inteligência artificial. Fake, Não, e isso é interessante. Falando de herança, a Madonna já adiantou, colocou na herança dela que ela não permite que ninguém, a partir do seu falecimento, reproduza a sua imagem por inteligência artificial ou holograma, etc. Que nem aconteceu lá com a Elis Regina naquela propaganda. É um baita debate sobre também. Ô, Durso, mas o que eu achei muito interessante desse código, nessa parte, que essa parte tem muito artigo de inteligência artificial. Sim. E tem umas coisas assim, define, ó, herança digital é XYZ. Pode isso, pode aquilo. Nessa parte é bem detalhado. É claro que taxativo. Não é taxativo. Ai, calma, nem saiu a lei ainda, mas na minha opinião não vai ser. Não, na minha opinião não vai ser taxativo. Surgem coisas novas. Olha, ele falou skin, nunca ouvi falar. Nem o que é taxativo, na prática, é taxativo. Porque sempre encontram uma exceção. O taxativo a gente vira mitigado. Não, acho que não. Não dá, porque são coisas novas a cada vez, né? E última coisa que eu queria trazer para o debate, sucessores legais podem pedir a exclusão ou conversão imemorial dos perfis em redes sociais de pessoas falecidas. Isso é legal também, porque hoje ainda há o debate seguinte, a pessoa morreu, a família quer que exclua aquele perfil, mas não consegue o acesso. Tem que judicializar, algumas vezes é indeferido, então eu não tenho a senha e eu não consigo excluir o perfil. Só que essa pessoa morreu, é um familiar e eu queria que ou se tornasse memorial ou que excluísse. Não quero deixar aquela lembrança, não quero aquelas fotos. Ou, por exemplo, imagina uma figura que morreu hoje numa grande questão. As pessoas hoje transformam essa pessoa famosa pós-mortem. Ela ganha 1 milhão de seguidores. Fica uma coisa horrível, né? A pessoa os comentários. Fala parabéns pra pessoa que já morreu. Ou fica dando os pêsames na página da pessoa que... tem umas coisas meio na própria pessoa. Eu acho que isso também é bom. Não acredito que você se foi. Bom, o bate-papo tá muito bom, mas infelizmente chegamos ao fim. Eu acho que foi super bacana, a gente conseguiu trazer aí os principais tópicos. Para quem se interessou, lá no site do Senado tem um resumo dos principais pontos do anteprojeto aí do Código Civil, né? E a gente, mais adiante, pode até fazer um novo programa. Quero agradecer muito a sua audiência, agradecer muito o tempo que você se dedicou aqui a nós. Espero que vocês tenham gostado, a gente fez com muito carinho e eu te vejo na semana que vem. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.